não têm muita complexidade, e elas não atingem o mesmo canal na nossa mente, a gente até consegue fazer algumas coisas mesmo simultaneamente. Falar e andar, por exemplo. Não exige muita complexidade, a gente consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Você pode estar cozinhando, atender o telefone, desde que você não saia ali de perto da comida, talvez você consiga fazer. Mas, veja, observe, você não vai conseguir dar atenção, você não vai conseguir focar na comida e nem no telefone. Você vai dividir a sua atenção. Você vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Como não são coisas complexas, você até consegue fazer. Você consegue ali cozinhar e ir falando. Mas você não pode se afastar do seu preparo, porque você corre o risco de esquecer. Você já sabe disso. Você fica ali coladinha e não se distancia muito. Então, E veja, queimar, ficar sem não é shampoo. focar, você não consegue focar em outras coisas. Você apenas divide a sua atenção. Então, assim, ele tem. A gente vai trazer aqui uma listinha com 6 panes, que assim o nosso cérebro não consegue entender, e que você tem que respeitar o seu limite cerebral. Se você dividir a atenção numa coisa assim simples, você talvez pague o preço de queimar a comida. Ou de não entender. Normalmente, se a gente deixa ali no Viva Voz e continua cozinhando, a gente corre o risco de concordar com as coisas que a gente nem está compreendendo totalmente. A gente só vai É, concordando porque a gente exatamente. está ali cozinhando e prestando atenção na cozinha e vai concordando meio para que escapar do telefone. Então, veja, Uhum. esse é o preço de você talvez pagar, que você tem que pagar por dividir sua atenção. A segunda grande pane é que você, se você estiver fazendo alguma coisa e decidir por algum momento fazer outra coisa, por exemplo, você está cozinhando, você vai atender o telefone, aí ela falou um assunto ali muito interessante e você vai largar todo o seu preparo e vai por telefone, porque você considera aquele assunto mais importante. Você vai desligar o fogo e falar, depois eu termino. Então, assim, a probabilidade de você voltar a fazer o que você estava fazendo é muito pequena. É provável que você atende o telefone e saia e fala, eu não vou fazer aquilo mais não. Então, assim, a probabilidade de você voltar para uma tarefa inicial é muito pequena. A terceira é que você perde 30% do seu tempo quando você alterna tarefas. Então, veja, a menor distância entre dois pontos é uma linha reta. Se você for reto, você vai concluir. Se você ficar pipocando, você vai demorar mais tempo. Então, assim, existe um estudo que falam assim, se você vai fazer uma tarefa que levaria 3 horas, essa pesquisa mostra que 1 hora você se distrai. A outra hora, você tenta a voltar da onde você tinha parado. Então você perde 1 hora se distraindo com mensagem, o que não falta é distração com feed, com TV, às vezes uma campainha, um Olha, telefone. eu consigo dizer isso claramente, abertamente, no meu trabalho, quando eu estava no outra imobiliária e que eu não tinha entendido a única coisa. Eu entrava no escritório, passava a manhã toda e tinha feito uma chamada de telefone para fazer um novo negócio, para trazer um imóvel, porque eu era multitarefa, andava com o Facebook aberto, com o e-mail aberto, com o telefone, com a agenda, tudo ao mesmo tempo. E assim, e eu achava assim, uau! E depois aparecia mais alguém à mesa, e depois mais outro comentava mais uma coisa. Entrava e saía, passava o dia e não se fazia nada. E eu saí quantas vezes assim, esse multitarefa. Eu pensava assim, faz tanta coisa ao mesmo tempo, mas onde está o resultado? Não é? E agora, eu tenho me concentrado numa única coisa, cada time que eu tenho determinado. E assim, em 2 semanas, eu já consigo ver o resultado. É quase como um passe de mágica. E a outra pessoa que estava aqui perguntando, Fábia, não é? Sobre essa coisa da gente nascer multitarefa, é a gente ter disciplina, foco e concentração. Que é o que o Joel bate sempre em cima, é foco e concentração. Se eu determinei para fazer aquilo ali, eu desligo o telefone, eu desligo, eu fecho o e-mail, eu baixo a cabeça, digo, agora não estou para ninguém, não estou no escritório, com licença, que esse é meu time para resolver este assunto. Em vez de levar 3 horas,
e 1 hora isso é espetacular. Faz-se tudo, mas faz-se tudo o que precisa ser feito naquele momento. E depois, as outras 2 horas, olha, aproveita, desfruta. Exatamente. As pessoas que são multitarefeiras. Está quase, já passamos da nossa metade. E a gente devia chamar mais pessoas para aqui, para vir aqui participar da nossa. Chamem lá, compartilhem, tragam mais pessoas aqui, que vocês entendem que é multitarefa e que vocês podiam ajudar essa pessoa a perceber, a entender que não é uma virtude. Às vezes eu pensava que era uma virtude e eu ficava toda vaidosa, como dizem aqui em Portugal, não é? Mas não é uma virtude. E isso é uma coisa que foi incutida na nossa mente, na nossa mentalidade como verdade e a gente aceita ela. Então, pra gente, então isso é uma verdade, é uma mentira que está cauterizada como verdade na nossa mente. E se a gente fica acreditando nisso, outra que é difícil a gente mudar o hábito, por isso que a gente precisa se concentrar, organizar-se. E isso, Fábio, a gente vai agora desvendando ao longo desses dias, para a gente conseguir explicar para as pessoas como é que elas conseguem resolver isso através de se focar na única coisa. E a gente agora, ao longo desse período, dessas lives que vão ser sempre nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-local, nem sempre com essas mesmas mestres da mente, nós vamos alternando e nós vamos informando o mesmo conteúdo com as nossas experiências que a gente tem vivido e aqui e estamos entregando para vocês. Veja, eu vou concluir aqui rapidamente só esse conceito de multitarefeiros. Olha só a importância que a gente tem em difundir essas informações. Porque baseado nessas pesquisas de que multitarefa era uma habilidade e que era, se não fosse esse professor investigar, que era uma habilidade mesmo sensacional, talvez nós estivéssemos ainda na armadilha de conceituar esse falso entendimento como verdadeiro. Veja a importância de difundir as informações. Roubada, uma roubada. Uma roubada. E aí, a gente tem que ter aqui um marco que teve um repórter também, em 2009, que escreveu um artigo no New York Times. Eu falo do New York Times, que é um jornal muito difundido, e aí que as pessoas, quando muita gente lê, aí cria uma massa crítica, e aí as pessoas admitem que talvez haja a possibilidade de existir uma outra verdade, que são as verdades do relativismo que eu falei quando a gente começou. Então, veja, graças a esse repórter e a estudo dessas pesquisas, o que ele fez? Ele tornou público os dados que eram tão alarmantes do perigo que nós corríamos se dirigisse e falasse ao celular. Porque nós não tínhamos o entendimento de que era difícil de fazer isso. E se não fosse esse repórter ter colocado mais palha na fogueira ali, tudo trazido à tona pelos jornais e pelas mídias, você vê que primeiro foi um professor que fez a pesquisa que começou a talvez enxergar a possibilidade de não ser uma verdade. E depois por esse outro repórter que jogou essas informações à tona e que veio uma consciência. E aí trouxe a consciência hoje que nós temos. Nós devemos muito a essas duas pessoas, esse professor e esse mestre, porque talvez se não tivesse divulgado tantas as informações, e a gente ainda está nesse papel aqui, difundindo isso que não é ainda verdade, que, por exemplo, a gente até assim, imagina que seu filho vai fazer uma cirurgia, vai, sei lá, fazer a cirurgia de apêndice. Você admitiria que um médico ficasse distraído ou atendesse um celular no meio da cirurgia? Então a gente sabe da importância, veja como nós somos conscientes, nós sabemos da importância que tem fazer. Com esse estudo que fizeram também por causa dos acidentes de trânsito que eram ocasionados devido a pessoa achar que não tinha problema nenhum atender o telefone, fumar, conversar, e depois a pessoa não está focada a conduzir, não é? Acaba por se distraindo e acabando com a vida. E o médico, como está a falar, não é? É assim. E vamos chamando lá o pessoal, isso aí, vamos pôr os coraçõezinhos, porque nós merecemos, que é um bom conteúdo, e chamem lá o pessoal, porque isso é de muito valor, desmistificar essas mentiras. Vamos a isso, que a gente tem mais um quarto de horas para a gente concluir as nossas multitarefas.
Bom, nós paramos aqui no médico. O médico, a gente quer a atenção total do médico. E a gente exige isso e fica até, né, seria imprudência, né, e a gente tem essa consciência de que não podemos exigir, que podemos exigir que o médico tenha concentração total ali numa cirurgia. Mas veja, nós, quando estamos fazendo algum trabalho que consideramos importante, que listamos ali na nossa lista de sucesso, como nós admitimos ter interferências de WhatsApp, de notificações, do Google Agenda. Por isso que existe muitos ensinamentos, muitas pessoas especialistas em produtividade, como o Christian Barbosa, a Tatiane De Angela, que ela, quando ela vai trabalhar, ela fecha a porta e coloca um cartaz vermelho na porta, assim, não perturbe, estou em trabalho, daqui 30 minutos eu volto. Porque a gente tem que sinalizar, e as pessoas têm que começar a respeitar, e nós também nos respeitar, naquele comprometimento com o nosso tempo. Porque a gente consegue enxergar a importância que o médico tem no trabalho dele, não consegue enxergar a nossa própria importância no nosso trabalho, do que é mais importante, do que é mais relevante para a gente. Eu tenho uma frase aqui do Benjamin Franklin, que eu validei assim para a minha vida, e eu vou compartilhar com vocês. Que ele diz, você ama a vida, então não desperdice tempo, porque é disso que ela é feita. A vida é feita de tempo. É o mais precioso que nós temos é o nosso tempo. Existe também um outro conceito, não é mais do Benjamin Franklin, mas você vê como é a verdade única, que é um conceito mais atual, que ele fala que o tempo é igual à vida, que a vida e tempo, eles são sinônimos. Não dá para você separar a vida do tempo. Então veja, se o tempo é a vida, por que a gente desperdiça tempo? Quando a gente dá atenção para alguém, conversando, quando a gente está dando nosso tempo, a gente está dando a nossa vida. Então veja, nós estamos aqui conversando hoje, com esse tempo, nós estamos doando nosso tempo, nós estamos doando a nossa vida. Porque é disso que... São sinônimos, é a nossa vida, é um pouquinho da nossa vida que está aqui. Até me arrepia. E como é que a gente consegue resolver o fluxo de trabalho interrompido com o fluxo de trabalho focado? Nós temos um gráfico, não é? De a gente ter começo, meio e fim, não é? E saber que, como ele está dizendo, fecha a porta e vou resolver esse assunto agora. Não, pronto, faz isso agora. E depois a próxima etapa. Por isso que você tem que delegar, você tem que se precaver, você tem que se focar e estruturar e fazer algo como quem quiser ver o dia de ontem, faça a lista de todas as coisas que você tem que fazer. Não é fazer que fez isso, porque isso também é muita tarefa. É assim, filtra ela de uma lista de sucesso e dessa lista de sucesso faz outra, é como se você tem 100%, desse 100% você faz 20 e 80, faz 80 20, para você ter a maior quantidade de resultado com o mínimo de esforço, em vez de ficar fazendo muitas coisas. É assim. Ou se você achar nesse ponto que você deve fazer duas coisas, que vai te levar assim, duas coisas que estão na sua lista de sucesso, não tente fazer as duas ao mesmo tempo. E sim, faça primeiro uma e depois a outra. Que seria, não precisa nem você ter um grande plano, você precisa só do próximo passo. Então você faz uma única coisa de uma vez, e aí quando você concluir essa única coisa, você vai para a próxima. E não tenta colocar tudo dentro do mesmo cesto, porque você não vai conseguir carregar. É esse o conceito, é esse o entendimento. Mas sabe que isso a gente está falando aqui, mas a gente está aplicando nas nossas vidas. E eu vejo que os mestres da mente, dessa mentoria, têm aplicado isso nas vidas, e a gente até, entre a nossa comunicação entre a gente já arrumou timer para isso. Porque a gente sabe que a gente tem horas para tudo. Se tudo tem seu tempo, a gente tem que entender se tudo tem seu tempo, tudo que tem seu tempo embaixo do sol, não é? A gente tem que entender que tudo tem o seu tempo. Então, ser multitarefa é a gente querer fazer várias coisas ao mesmo tempo, isso realmente não funciona. É uma lei natural. E agora, olha, chamem algumas pessoas, porque agora a gente já está
na nossa reta final de nós entregarmos o nosso ouro que ficou aqui para trás. Chama o pessoal que agora a gente vai dar um fechamento nisso. Que bom, olha, eu fico feliz. E assim a gente vai entregando mais conteúdo ao longo desse tempo. Agora, eles quiser agora dar uma complementação para depois ir fechando. E chamem lá o pessoal, porque carrega aí no aviãozinho eu ia dizer uma palavra que a gente utiliza aqui em Portugal, que a gente não é bonita no Brasil. E apertem aí nos coraçõezinhos, carreguem aí o dedo no botão. Gente, me desculpa, mas eu sei que eu sou brasileira, mas estou aqui quase 6 anos. E para me lembrar os termos, só eu aprendendo, reaprendendo de novo aqui com os mestres da mente e convivendo mais tempo com vocês. Bom, para finalizar aí, duas coisas aí que vocês tirarem dessa live já vai ser muito produtivo. Valorize sua vida, valorize seu tempo, melhore seu tempo, performa no seu tempo. Tempo e vida, adota como sinônimo, você não vai ter nada a perder. Tempera a sua vida, lembra do Pomodoro. Põe Pomodoro na vida e você vai ver quantas horas vão te sobrar do dia. E que aí você vai passar de multitarefeiro para produtivo, que é uma coisa completamente diferente e que vai te trazer muito benefício, vai te trazer mais vida e vai te trazer mais tempo. E você alternar tarefas tem um preço e poucos percebem que estão pagando. É verdade. E aqui, na última parte, fala assim das boas ideias. E a gente vai dar aqui os insights das boas ideias. A distração é algo natural, então você não deve se perturbar com isso. É uma coisa que é natural. Você só tem que saber gerir isso para que você consiga sempre focar a sua vida na sua única coisa. E aproveita e vão tirando os prints que nós estamos, o nosso relógio não para, o nosso time não para. E outras coisas. Fazer muito de uma vez causa um prejuízo enorme para as nossas vidas. Olha, muito bem. E o que acontece? Em caso, no trabalho, as distrações levam a escolhas equivocadas, erros dolorosos e estresse desnecessário. Era o que a Erli estava falando há um bocadinho, quando ela disse que está na cozinha ou está no carro, fazendo isso ou fazendo aquilo, a gente pode ter prejuízos drásticos na nossa vida. E o que mais? A distração prejudica os resultados. E descubra o que é mais importante no momento e concentre sua atenção nisso. Que eu acho que é isso que a gente deve fazer. O que é mais importante para ti agora? A gente sabe que o resto das outras coisas vão arder, vão queimar, vão ficar batendo a tua porta. Mas nem sempre o que grita mais alto é o mais importante. Você tem que ver o que é mais importante para a sua vida, a escolha que você tem que fazer para a sua vida e o foco. E isso tudo nós estamos te ajudando para que você consiga encontrar o seu propósito. Qual é o seu propósito? Porque e todas as pessoas de grande realização, de grande sucesso na vida, elas sempre tiveram um propósito. E elas focaram na única coisa e foi para ali que elas avançaram e seguiram em frente. Então, é assim. Quer complementar mais alguma coisa? Me desculpa, mas às vezes eu me empolgo. Mas é isso mesmo, eu acho que nós transmitimos a mensagem principal, que é o tempo da gente, para a gente valorizar o tempo, assim como a gente respeita o tempo dos outros, dos profissionais que colocam às vezes a nossa vida em risco, podem colocar a nossa vida em risco, a gente tem que valorizar muito, muito, muito o nosso tempo, porque o nosso tempo é vida. E nós utilizamos, aqui eu utilizo a borboleta, porque isso é uma transformação que a gente está vivendo na nossa vida e a gente quer ajudar as outras pessoas de conseguirem sair do casulo e virarem borboletas. Isso era um termo que quando eu era miúda, quando eu era pequena, no interior de Barbacena, como dizia o Chico Anísio, a gente dizia assim, nunca vai virar borboleta. Era engraçado, não sei se vocês... Isso era lá no sul do Brasil, não sei se em outro lado do Brasil utilizava esse termo. Nunca vai virar borboleta. Eu usava aí em São Paulo. Não sei. Não tenho recordação de virar borboleta, não. A gente dizia assim, nunca vai virar borboleta, vai ficar sempre no casulo. Mas só que o Jacob também é do sul do Brasil. E não sei se foi daí que ele tirou esse termo.
E só que o que a gente às vezes percebe é que às vezes a Ellie também foca muito nisso, que às vezes a gente descobre isso, é um grande descobrimento da nossa vida e a gente quer sair por aí explicando e falando isso para todo mundo, mas ninguém ensina nada a ninguém. A pessoa tem que estar disposta a aprender isso. Então, é verdade. Aí eu vou dizer mais uma, que nunca vai virar tijolo, vai ficar sempre barro. Ah, tem o quê? Tampouco? Como que é? Como é isso? Não, não entendi. Eu não compreendo. Aqui, não, eu acho que eu entendi, que aqui no Chile, né, ele está comentando aqui que no Chile não é tijolo, não é casulo, é tampo. Você fica Ah, tampado, tampado. Acho que é isso que ele quer dizer. é isso. Ah, tapado. A gente também fala que a pessoa é É, tapada. tá, Aqui em é Portugal fala tampa. assim, "Dã, dã". É verdade, olha que verdade, porque o casulo também é fechado, também é tapado, faz todo Também. sentido. É o que a palavra descobrir também propõe, que está coberto. E aí é só você tirar e tá ali para você se servir. Mas às vezes você tem que tirar o tampo para poder enxergar algumas coisas que estão Uhum. encobertas. É isso mesmo. E amanhã há mais. Amanhã é uma vida disciplinada. Também é uma mentira, sabia? Sabia. Que a gente tudo tem um tempo. E isso também é uma mentira. E quem quiser saber mais, assista ao amanhã aqui. Vai estar quem amanhã? É Yasmin e a Cibele, não é? Amanhã a Yasmin e a Cibele vão estar aqui Isso. conosco também. Mesmo horário, 1h36. Exatamente. E aqui, aqui em Portugal é 15, 15, não, 17h36. E às vezes eu tenho confusão com isso tudo, dos horários. Às vezes eu tô aqui em Portugal, por isso que eu no horário do Brasil. Isso daí me dá uma pane. Então, quer fechar, e depois a gente encerra a nossa live, dá o complemento. Muito obrigada. Continue nos acompanhando aqui para saber as mentiras da única coisa, as mentiras que nos enganam e nos despistam. Nós já falamos três, revelamos três, e vamos discutir, vamos difundir. Você veja que é, é, o compartilhamento dessas informações parte de um professor, partiu de um repórter, parte de nós, parte de vocês, que agora já tem esse entendimento e pode compartilhar com mais alguém que esteja ali acumulando um monte de tarefas e você consiga talvez passar um pouco de calma e de tranquilidade para a vida dessas pessoas, das pessoas que te cercam, para você mesmo. Aplica Pomodoro na sua vida e tenta não seguir a nossa tendência dos ancestrais. Procura pelo caminho mais estreito, porque o caminho largo é que às vezes fica ali, nós tendemos a seguir esse caminho e às vezes não pensamos o que estamos fazendo e aonde esse caminho largo está nos conduzindo. Então, olhe o caminho estreito e paga o preço, porque você vê que para ficar no caminho estreito, para não ser multitarefeiro, vai contra a nossa natureza. Então, a gente tem uma tendência a ir pelo caminho largo, de pegar mais tarefas do que a gente pode carregar. Então, escolha, faça opção de escolher melhor o que é importante e de colocar Pomodoro na sua vida para que você consiga concluir o mais importante. Então, para recapitular para as pessoas que chegaram hoje e querem nos acompanhar, é assim: a Eli já falou que as outras lives anteriores estão falando Hoje nós falamos sobre multitarefas. E ontem a gente falou tudo importa igualmente. E amanhã vai ser a força de vontade está sempre à disposição. E uma vida balanceada. E grande é ruim. Então, essas são todas as más mentiras que contam como se fossem verdades. E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes o nosso condicionamento, o nosso entendimento nos leva para isso. E assim, olha, e tem mais uma coisa, nós estamos felicíssimas, olha, nós somos muito gratos com a nossa audiência.
A gente é um canal muito novo, muito novo. A gente tem menos de 2 semanas e nós já temos uma audiência espetacular. Olha, todos vocês estão de parabéns. E se eu achar todos vocês aqui, nós vamos marcar nos stories. E tenho mesmo muito sentimento de gratidão, que é o que nos faz crescer. A gente poder expandir o nosso conhecimento e dar o nosso melhor para as outras pessoas é o que nos faz bem. Muito obrigada a todos que vão ver esse vídeo depois, comenta. Se tiver alguma sugestão, alguma coisa que a gente deixou de comentar, ou que você queira complementar, manifeste-se, não hesite em mandar um direct, em fazer um comentário, porque isso vai contribuir e vai nos ajudar na nossa jornada pela verdade. Olha, e a gente vai abrir aqui no Story uma caixinha de perguntas e depois, se vocês tiverem mais algumas perguntas sobre a única coisa, nós vamos responder também nos stories. Stories. É por aí. Então é isso. Muito obrigada, pessoal. Gratidão. Olha, então, agora, por favor, tira um print para nós. Deixa eu... Ah, muito bem. A única coisa. Sorriso, Colgate. Obrigada, obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Então, tá bem. Olha, até amanhã, como diz o português. Beijinhos. Até amanhã. Tchau, tchau. Beijinhas. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada.